somos agora chamados a lançar os nossos olhares numa outra direção para considerarmos o comportamento do povo no deserto. E que vemos nós, infelizmente, senão uma história de infidelidade e de rebelião. Mas acrescentaremos que é também a história do auxílio e da graça de Deus. É um quadro infinitamente humilhante e instrutivo. Reexaminaremos de forma breve os diferentes aspectos de incredulidade que nos são apresentados aqui. A primeira coisa que reencontramos após a terna manifestação do amor de Deus são os murmúrios dos filhos de Israel. Queixam-se da fadiga quando Deus lhes procura um lugar de descanso. Deus castiga-os. Humilhados, chamam ou clamam a Moisés, e pela sua intercessão o castigo é-lhes levantado. Mas os seus corações continuam afastados do Senhor, seduzidos pela grande multidão que constitui, e porque Canaã não era o país da promessa. Desgostaram-se do maná. Também, entre nós, quantas vezes Cristo, o verdadeiro pão de vida, não satisfaz as almas afastadas da comunhão com Deus. O coração procura noutra parte o seu alimento. Tem necessidade de outra coisa. Lembra-se daquilo de que a carne tinha por hábito gozar no mundo, esquecendo, ao mesmo tempo, a escravatura em que estava retido. Já não conhece o poder desta palavra. O que vem a mim nunca mais terá fome. Deus concede-lhes o objeto dos seus desejos, mas em vez de se sentirem envergonhados ao verificarem que Deus é igualmente capaz de satisfazer as suas cobiças no deserto, amontoam precipitadamente as codornizes, e a ira do eterno Deus incendeia-se contra aquele malvado povo. Moisés, farto deles, como de um fardo demasiado pesado, lamenta-se, por sua vez, de sua posição gloriosa. Deus alivia o peso da sua carga, mas não sem o repreender, e dá-lhe 70 pessoas para o ajudarem a levá-la. O Espírito de Deus atua em dois de entre eles e repousa sobre eles. Muito embora não tenha saído em direção à tenda onde está Moisés para o receberem. Profetizam no acampamento. Josué, ciumento da glória do seu mestre, pede-lhe que lhe proíba. Mas se Moisés, incapaz de suportar o peso da sua glória, teve de a compartilhar com outros e até um certo ponto perder uma boa parte dela, deixa ver, pelo menos nesta circunstância, a profundidade da graça contida no seu coração. Não tem inveja daqueles que profetizam no acampamento. Diz ele, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. É algo de muito belo o espírito de que está animado este servo de Deus. Finalmente, sejam quais forem os seus arranjos, Deus é soberano nas dispensações do seu Espírito Santo. Depois de tudo o que se passou, qual seria o pretexto que impediria a rebelião? Miriam e Arão falam contra Moisés. Note o capítulo 12. A profetisa e o sacerdote, que possuem a palavra de Deus e o acesso ao pé dele, duplo caráter do povo de Deus, levantam-se contra aquele que é rei em Jerusalém, e com o qual Deus fala como um amigo íntimo. Nisto Moisés é a todos os respeitos um tipo de Cristo, que está pessoalmente fora dos direitos que a graça conferiu ao povo. Fiel em toda a casa de Deus, goza de relações íntimas com ele. Miriam e Arão deviam temer. A desculpa que os dois rebeldes apresentaram para o seu ato foi que Moisés tinha tomado uma mulher etíope, sinal precioso para nós
da soberania da graça que introduziu na bênção de Cristo aqueles que a ela não tinham nenhum direito. O povo de Deus, fossem quais fossem os seus privilégios, deviam ter reconhecido essa soberania. Israel não quis reconhecê-la e foi ferido de lepra. Todavia, é no seu caráter de testemunha ou de profeta que o povo sofre esse castigo. Arão retoma o seu lugar de intercessor e fala humildemente a Moisés, figura, penso eu, da humilhação de Israel, fundada sobre o valor da intercessão de Cristo, identificando-se com a posição do povo. Deus responde que Miriam devia ser humilhada e castigada, privada por algum tempo de correspondência com ele, após o que reentrará ao seu favor. O povo espera a sua reintegração. Lembremos-nos que o Senhor recorda aqui o fato de que a posição mais gloriosa para Moisés pertencia ao tempo em que ele estava separado do povo, isto é, quando ele armava a tenda fora do acampamento. Ele chamava a tenda da congregação. O povo tinha-o esquecido demasiadamente. A igreja, por seu lado, quando se aproveita na ideia de se tornar espiritual, da glória e da posição daqueles que a compõem, como profetas e sacerdotes, caráteres que lhe pertencem efetivamente, para desconhecer os direitos de Cristo, rei em Jesurum, tendo autoridade sobre a casa de Deus, tem ocasião de considerar, senão se tornará culpada da rebelião de que falamos aqui. Pela minha parte, creio bem que sim. Note-se aqui a diferença da fé do bem-aventurado apóstolo Paulo, comparando a este capítulo de Números, capítulo 11, versículo 12, com Gálatas, capítulo 4, versículo 19 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. É possível que esta falta de Moisés, lamentando-se de sucumbir sobre o peso do povo e dando ocasião a que profetizasse no acampamento, tenha também ocasionado a rebelião de Miriam e de Arão contra ele. Seja como for, Deus mantém a autoridade do seu servo, que, por ele mesmo, guarda o seu caráter de doçura invariável, deixando a Deus o cuidado de tudo o que pessoalmente lhe dizia respeito.